A primeira pergunta é a seguinte: revolver o solo após a gessagem acelera a correção nas camadas inferiores do solo? Bom, como vocês já sabem, né, a maior parte de vocês já sabem, o gesso é muito mais solúvel que o calcário. O calcário nós precisamos estar fazendo a incorporação dele para que a gente consiga então ter um melhor aproveitamento. O calcário não tem a capacidade de ir para as camadas inferiores com facilidade. Não é simplesmente você colocar o calcário lá na superfície que ele vai penetrar nas camadas inferiores, pelo menos até 20 centímetros, ele não vai. Já o gesso, ele tem essa capacidade, ele é mais solúvel que o calcário, então se a gente tiver uma boa quantidade de água, o gesso vai para as camadas inferiores. Mas a dúvida dele é, eu tenho a necessidade de fazer essa incorporação, vai acelerar? Olha, não há necessidade de fazer incorporação de gesso, não há necessidade nenhuma. Eu particularmente considero um custo extra para o produtor desnecessário, já que com uma ou irrigação ou em tempos de chuva, tá, você consegue aí, com 1 ou 2 semanas já fazer com que o gesso ele consiga caminhar bem no solo. É importante lembrar que o gesso ele também é pesado, tá, pessoal? Ele não é tão leve assim. Ele é mais solúvel do que o calcário. A gente consegue sim trazer ele para camadas inferiores, mas pelo objetivo que a gente está colocando o gesso, o objetivo de fazer a gessagem é que a gente consiga a longo prazo melhorar as camadas inferiores, a camada de 20 a 40 centímetros pelo menos, ou seja, melhorar o ambiente radicular em profundidade. Então, como o nosso objetivo é a longo prazo, então tá tranquilo, tá? Somente fazendo de forma superficial, irrigação e chuva, né? Se tiver, tá tranquilo, você vai conseguir resolver. Então, no geral, não há necessidade de incorporação de gesso. Você está revolvendo o solo à toa, tá? Porque o gesso ele já vai chegar lá de qualquer jeito, beleza? Vamos lá. Tá entendido isso aqui, pessoal? Conseguiram entender que não há necessidade de fazer incorporação de gesso? Professor, e se eu fizer a incorporação de gesso? Bom, tudo bem, vai ter feito a incorporação, mas vamos lembrar o seguinte, vamos para a prática. Se a sua camada inferior de 20 a 40 centímetros realmente tem a necessidade de estar fazendo a gessagem, possivelmente, com quase 100% de certeza, a camada de 0 a 20 centímetros também deve estar com necessidade de correção. Então quer dizer que antes de fazer a gessagem, você deve ter feito a calagem. E se você está perguntando se pode incorporar a gessagem, quer dizer que você tem condição de incorporar. Então você também vai ter que incorporar o calcário. Então 2, 3 meses antes de fazer a gessagem, você fez a calagem e incorporou o calcário. Quer dizer que você já me revolveu o solo a primeira vez. Aí daqui a 2 meses você vai e revolve o solo de novo para fazer a gessagem. Se tiver que colocar matéria orgânica em incorporação, uma fosfatagem, uma potassagem, vai ter que incorporar de novo. Ou seja, você está revolvendo demais o solo. Não há essa necessidade. Então, no geral, se tem que revolver o solo, revolve para fazer a calagem. Deixa que o gesso vai trabalhar sozinho se você colocar uma boa quantidade de água, uma irrigação bem feita, ou até mesmo se você fizer a gessagem na época das águas. Tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se o áudio está tranquilo. O pessoal já deu joinha aqui, quer dizer que está certinho. O Rivaldo, show de bola. Então no joinha, show de bola, entendido. O pessoal está perguntando qual o tema o professor entrei agora. Live de quarta-feira não tem tema específico. A gente seleciona várias perguntas. Já selecionei as perguntas. Tem pergunta aqui diversas, né? Vários temas diversos. E a gente vai trabalhando esses temas aqui durante a live. Toda quarta-feira é assim. E inclusive respondo também as dúvidas de vocês, se tiver aí a ver com o tema que a gente está trabalhando. Beleza, pessoal? Segunda pergunta. Qual a melhor forma de conter perdas por volatilidade da ureia ou sulfato de amônio? Vamos lá. Inclusive, tem uma outra pergunta, que aí eu acho que a gente vai responder as duas ao mesmo tempo. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Perguntando o que é a volatilização. Alguém perguntou o que é a volatilização. O que acontece? Quando você coloca a ureia no solo, sulfato, um fertilizante amoniacal, o que vai acontecer? Você colocou a ureia no solo, vamos pegar aqui a ureia como exemplo. Ela não está prontamente disponível os nutrientes. Qual é o nutriente que a ureia quer disponibilizar? Quer disponibilizar nitrogênio. Mas, primeiro, nós vamos ter que liberar a amônia. Aí, olha aqui o que vai acontecer. Nós vamos ter a enzima urease lá no solo. A urease vai fazer uma quebra da ureia, vai liberar a amônia.
Tá? Tanto é que quando a gente fala de uma ureia protegida, nada mais é do que uma ureia que tem um inibidor da urease, ou seja, ela vai diminuir a intensidade desse processo de quebra, principalmente da hidrólise, ok? Continuando. Então, vai acontecer a quebra da ureia, tá? Vamos colocar de forma bem simplória aqui para vocês entenderem de forma mais fácil. Vai acontecer a quebra da ureia, vai liberar amônia. Aí que tá. Tanto a amônia quanto o amônio, porque às vezes a gente coloca um amônio também no solo, está tudo bem, pode ser tanto a amônia quanto o amônio. O amônio pode ser absorvido pelas plantas, tudo bem? Mas vamos lá. Tanto a amônia quanto o amônio vai ter que passar por um processo de nitrificação, tá? Passa pelo processo de nitrificação, vira nitrito, para depois virar nitrato, para depois ser absorvido como nitrato. Mas o que acontece? Grande parte dessa amônia que foi liberada no solo antes de passar pelo processo de nitrificação pode ter perdas, pode voltar para a atmosfera. Esse processo de ela voltar para a atmosfera é uma volatilidade, quer dizer que ela está volatilizando, a amônia está voltando, tá? Voltando para a atmosfera. Então isso aqui é perda. Por que é perda? Porque é exatamente essa amônia que a gente queria que nitrificasse para virar nitrato, para depois a planta estar absorvendo. Pessoal, é muito importante que vocês saibam que, diferente de outros nutrientes, como fósforo, por exemplo, esse processo do nitrogênio é muito rápido. Entre o processo de quebra da amônia até o início da nitrificação, às vezes com uma semana isso já está acontecendo. Então, a liberação de amônia mesmo pode acontecer no mesmo dia, 2 dias, 3 dias. Então, enfim, uma semana. Depende de muitas condições do solo. Nós vamos falar sobre essas condições do solo. Então, no geral, esse processo de liberação de amônia, ele é rápido. Então, o que seria essa volatilização? É quando essa amônia que foi liberada no solo for perdida para a atmosfera. Se nós estamos perdendo para a atmosfera, nós estamos perdendo o nitrogênio, automaticamente perdendo insumo, perdendo adubo, perdendo dinheiro, perdendo tudo. Então, a volatilização ela é ruim. Mas, pessoal, então isso acontece só nos adubos amoniacais, principalmente aqueles à base de amônia, que é o que vai volatilizar. Tá? Agora, qualquer processo que liberar amônia no solo, aconteceu o processo de liberação de amônia, tem risco de acontecer a volatilização, né? Vou tomar água também. Água, café, tudo, a gente misturando tudo aqui, no final dá certo. Então, para poder, qualquer insumo que houver liberação de amônia corre risco de volatilização, até insumos orgânicos, como por exemplo a cama de frango. A cama de frango ela é suscetível à liberação de amônia. Inclusive, a gente já presenciou, eu mesmo, já cometi um erro uma vez de fazer uma adubação, assim, foi um erro, tentei cronometrar no máximo, mas acabei não conseguindo, mas que eu precisava fazer uma adubação com cama de frango rápida, era o insumo que a gente tinha disponível, e incorporei, mesmo assim, pouco tempo depois, eu precisava ter esperado o tempo necessário, e o clima também não me ajudou muito, e plantei logo em cima, logo depois, e aconteceu muitas perdas por liberação de amônia, as mudas estavam muito novas, e a gente houve perdas, tá? E a gente vai aprendendo com isso. Então, enfim, no geral, a perda por volatilização é isso, vou perder amônia para a atmosfera, né? Pessoal, aí nós vamos falar ainda como diminuir essas perdas, tá? O pessoal já está perguntando aqui, mas será então que se eu utilizar adubo nítrico, como por exemplo os nitratos, eu vou diminuir as perdas de volatilização? Olha, não tem perdas de volatilização direta no processo utilizando nitratos. Não tem. Isso é hipótese alguma? Não é hipótese alguma. Existe apenas uma forma de haver perdas e eu vou explicar como que isso daqui acontece. Por quê? Por que não há perdas? Quando eu coloco o nitrato no solo, eu coloquei o nitrato no solo, ele não teve contato com a amônia, ele já está direto com o nitrato. O nitrato é a última fase, uma das últimas, né? Existe fase depois do nitrato, nós vamos falar disso ainda. Então o que acontece? Ele não foi amônia, ele não chegou a ser amônia. Então, para ter volatilização, tem que haver liberação de amônia para depois virar nitrato, né? Essa amônia ou ela volatiliza ou vai passar pelo processo de nitrificação. Quando eu coloco nitrato, não existe, mas existe sim uma condição em que pode haver perda sim de volatilização se você utilizar nitrato. Quando você utiliza o nitrato em ambientes alagados, aí pode acontecer. Como assim em ambientes alagados? Por exemplo, quem planta arroz alagado, possivelmente vocês já ouviram falar ou já viram. Tá?
ou já ouviram falar, né? Ou já viram, né? O arroz alagado. O que vai acontecer? O solo está completamente encharcado, a água já preencheu os espaços de ar no solo, de oxigênio. E o que deveria ter ali no solo? O que tem ali no solo é bactérias, atividade microbiana. Essas bactérias precisam de oxigênio, tá? Precisam de oxigênio, são bactérias aeróbicas, precisam de ar, vamos colocar assim, são bactérias aeróbicas. Mas ela não tem oxigênio no solo porque a água preencheu todos os espaços no solo. De onde que ela vai buscar oxigênio? No que tiver oxigênio próprio. E o nitrato, o NO3, tem oxigênio. Então, o que vai acontecer? As bactérias que estão ali vão se alimentar, a atividade microbiana que tem ali, vai se alimentar do oxigênio que tem no nitrato. Aí do NO3 passa a ser NO2, N2, N2O, enfim. Até o momento em que ela quebra toda aquela molécula do nitrato, até o momento que vira gasoso e aquele nitrogênio então volta para a atmosfera. Então, em ambientes alagados, no meu caso do plantio do arroz alagado, ou encharcados, né, por causa da chuva, se você utilizar nitrato, pode haver volatilização. Bom, tá entendido o que é volatilização. Agora, vamos para um ponto mais específico. Como que eu faço para poder evitar a volatilização? Bom, alguém já colocou assim, será que se eu incorporar o nitrogênio, a ureia no solo, né? Se eu incorporar a ureia no solo, eu consigo diminuir as perdas? Sim, incorporando ela, diminui sim. Existem alguns estudiosos, alguns cientistas que estão dizendo agora que não há essa necessidade, que não protege tanto. Mas até então, tudo que a gente tem hoje de experimentos, de trabalhos, comprovam que se você incorporar a ureia no solo, as suas perdas diminuem bastante, por conta aí desse contato direto. Ok. Manter a umidade do solo, quanto mais umidade do solo, né, não estamos falando de ambiente encharcado, nada disso, manter umidade no solo, diminui ainda mais as perdas de volatilização. Solos secos, com incidência de sol em cima, volatilidade alta, muita volatilização, tá? Sem cobertura nenhuma. O pessoal colocando cobertura verde por cima, cobertura morta, pode ajudar sim. Então, no geral é isso. Fez adubação com ureia, utiliza sempre irrigação. Precisa ter, pelo menos na primeira semana você precisa manter o seu solo úmido. Se você não mantiver o seu solo úmido, as suas perdas de volatilização é muito alta. Estou no lugar todo fechado aqui, deixa eu pelo menos ligar o ar-condicionado, senão eu vou morrer aqui dentro. Não está frio lá fora, mas... Então, em síntese geral, a gente, quanto mais tempo a gente mantiver o solo úmido, menores vão ser minhas perdas. Agora, existem outros pontos relacionado às questões químicas do solo que também ajudam, como por exemplo o pH do solo, e eu sei que você deve estar esperando, então quer dizer que eu tenho que corrigir o solo antes? Olha que interessante, a ureia ela prefere um solo levemente ácido, exatamente, a ureia prefere um ambiente levemente ácido para diminuir um pouco, é lógico, não estou falando de se manter o solo ali com pH 5 não, 4.5 não, estou ali com pH 5.5, 5.6, 5.8, pode ser melhor. Agora, não justifica também você manter um solo ácido somente pelas perdas de volatilização. Melhor se manter o solo úmido, cobertura morta, enfim, matéria orgânica, a própria matéria orgânica pode ajudar, tá? Mas, pessoal, e se eu utilizar os ureias protegidos com inibidores de urease, pode ajudar? Pode, sim. Os inibidores de urease são interessantes em algum caso, mas se você também não mantiver o solo úmido, se você puder incorporar, se você não tomar esses cuidados, há perda de volatilização também, tá? Então, o que acontece no caso da ureia protegida, eu sei que muita gente que está com essa dúvida, é que ela vai diminuir um pouco, ela age diretamente no sítio ativo, tá, da enzima, ela diminui a ação da urease, ou seja, o que vai acontecer? Quer dizer que ela diminui as perdas de volatilização? Não, é que ela diminui a atividade da urease. Então a urease, ela quebra, principalmente ela diminui o processo de hidrólise, tá? Ela quebra um pouco essa atividade e a amônia vai sendo liberada aos poucos, e aí dá tempo de haver o processo de nitrificação. Ok? Bom, eu acho que está respondido agora essa dúvida, né? Deixa eu ver aqui. O Hélio está perguntando o seguinte: professor, qual o tempo necessário de espera após colocar a cama de frango no solo e incorporar após estar plantando as mudas? Então, eu cometi esse erro há um tempo atrás, não foi porque... Foi tipo assim,
a gente precisava fazer rápido e tinha que correr esse risco. Corremos o risco e a gente teve prejuízo. Mas, se for usar cama de frango, eu sempre oriento fazer 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência, você vai ter certeza absoluta, já iniciou o processo de liberação de nutrientes, já diminuiu a quebra e liberação de amônia, então enfim, você vai poder plantar tranquilo que você não vai ter problema, ok? Deixa eu ver aqui, a live vai ficar gravada, vai sim, tá? Só um minutinho. Olá, sou aluno seu e estou assistindo esse vídeo, show de bola, amigo. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem algumas perguntas aqui fugindo um pouco do tema que eu vou responder no final, beleza? Só que essa aqui, ó, organomineral nitrogenado, seria uma boa escolha? Novamente, o que é um organomineral? É um adubo que ele vai ter um adubo orgânico com um adubo mineral junto. O que você precisa ver? Desse organomineral, a parte do nitrogênio que tem ali, ela é feita de quê? Se ela é feita de ureia, é a mesma coisa, você está colocando ureia. Não tem mistério, tá, pessoal? Vocês têm que entender que, no geral, as nossas fontes de nutrientes são as mesmas. Você pega lá um formulado 10, 10, 10. O que é um formulado 10, 10, 10? Vai ser um formulado que utilizou possivelmente uma ureia, um super simples, um cloreto de potássio, juntou tudo, ou um MAP, um DAP, enfim, para dar 10%, para dar 10, 10, 10. O que é um organomineral? Um sumo que utilizou algum tipo de matéria orgânica com algum adubo mineral. Qual adubo mineral foi esse? Então, não sei, depende, vou ter que ver as garantias, tá? Ou com o fabricante. Olha só, esse aqui é um adubo organomineral que ele é muito nitrogenado, beleza. Mas o que foi utilizado aqui de adubo nitrogenado? Foi utilizado uma ureia, então é ureia também. Mas ele utilizou aqui, era um nitrato, beleza, então é diferente. A mesma coisa se estivesse colocando um nitrato, vai mostrar as garantias, tá, pessoal? Então, no geral, isso vai depender muito do que é, de como que é feito esse organomineral, beleza? Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Na minha região, o pessoal insiste em fazer análise de solo de 0 a 30 centímetros. É proibido fazer de 0 a 30? Não, não é proibido. Agora, qual é o grande problema de você fazer de 0 a 30 centímetros? É que vai fugir das principais recomendações. Quando você faz todo o processo de recomendação dos boletins técnicos, tanto para calagem, para adubação, é considerada a camada de 0 a 20 centímetros. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você pegou lá a sua análise química do solo, aí você fez o cálculo de calagem, por exemplo. No cálculo de calagem, seja ele por saturação por bases, SMP, elevação de cálcio e magnésio, ele é feito para incorporação a 0 a 20 centímetros. Se você está fazendo uma recomendação, por exemplo, para incorporar com 30 centímetros, você vai ter que adaptar isso daí. Agora, existe um problema muito maior aqui, que é os nossos extratores que a gente utiliza nos laboratórios, eles já são calibrados para a camada de 0 a 20 centímetros. Você tem uma camada de matéria orgânica lá em cima, que ela já vai ser aí, como se quisesse, eu estou distribuindo em 20 centímetros. Se fosse para 30 centímetros, é maior essa distribuição. Então, ou seja, não é que você não pode fazer de 0 a 30 centímetros, só que você vai mudar tudo, tá? Até derrubei aqui o negócio. Você vai mudar tudo. Então, para 0 a 30 centímetros, você vai ter que calibrar para 0 a 30 centímetros. E aí entra a calibração geral, desde matéria orgânica, dos extratores, da recomendação, de tudo. Muda tudo. Então, não é que é proibido fazer de 0 a 30 centímetros. O que acontece é que você tem que calibrar a sua recomendação para 0 a 30 centímetros. E os boletins e os laboratórios já fazem para 0 a 20 centímetros. Entende? A gente entende que fazer para essa camada de 20 centímetros, a gente vai ter uma precisão muito maior por diversos fatores, tanto movimentação dos nutrientes, a matéria orgânica que tem ali na primeira camada, enfim. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala em sistema de plantio direto, a gente tem uma recomendação própria que a gente faz de 0 a 10 centímetros a amostragem, mas a gente já aprendeu a calibrar para o sistema de plantio direto a análise de 0 a 10 centímetros. Entende? Então, se a galera quer fazer de 0 a 30, tudo bem, não há problema. Mas
O boletim ele foi calibrado para 0 a 20, os extratores para 0 a 20, a recomendação para 0 a 20. Você vai ter que readaptar. E acredite, se você pegar a mesma amostragem de solo de 0 a 20 no mesmo local e fizer de 0 a 30, você vai ter diferenças. Tá? Você vai ter diferenças. E tem alguns pontos, como por exemplo, a quantidade de fósforo. Se a diferença, se por exemplo, você pegou de 0 a 20, ele é considerado médio, de 0 a 30, ele está considerado como baixo, por exemplo, você pode exceder muito a quantidade de fósforo. Então isso aqui pode dar uma diferença. E aqui é um problema, tá? Quando você pega ali que ele não dá tanta diferença da média para o alto e sua recomendação ela não muda, tá tudo bem. Agora, quando você vai pegar uma cultura que é altamente exigente, por exemplo, culturas de ciclo rápido, como por exemplo a alface, do baixo para o muito baixo, do baixo para o alto, é uma diferença muito grande de nutriente. Nós demos o exemplo do melão segunda-feira. Segunda-feira fizemos a live aqui sobre a cultura do melão. Na cultura do melão, aí eu peguei esse exemplo para vocês entenderem melhor, que é a quantidade de fósforo que você coloca. Quando o seu solo está alto, para quando o seu solo está muito baixo, é o triplo. O triplo de fósforo, não, de potássio é o triplo, de fósforo é o dobro. Ou seja, nós estamos falando de uma recomendação dobrada, triplicada. Olha o custo de produção que você tem. Ou seja, então se de 0 a 20 ele ficava considerado alto e de 0 a 30 ele está considerado baixo, por conta dessa distribuição a 10 centímetros de diferença, o que pode acontecer? Pode acontecer que na hora da sua recomendação você possa errar na quantidade ou saturar o solo com algum tipo de nutriente, elevar demais, colocar muito nutriente sem a necessidade, o que é tão prejudicial quanto a falta em alguns casos, tanto por conta aí de um nutriente atrapalhar o outro, enfim, tem vários fatores aí que influenciam. Então, no geral, não recomendo fazer de 0 a 30, ok? Não recomendo fazer de 0 a 30, não está errado, mas você precisa saber calibrar ele para 0 a 30. O mesmo acontece quando a pessoa faz eu dei um exemplo aqui, quando a pessoa faz o cálculo de calagem, por exemplo, ela vai e fala assim, não, eu vou incorporar esse calcário de 0 a 30 em vez de 0 a 20 que vai ser melhor. Tudo bem, mas você tem que proporcionalmente aumentar a quantidade. Então, por exemplo, se era 2 toneladas por hectare, para 0 a 20 centímetros, para 0 a 30 centímetros vai ser 3 toneladas por hectare. Proporcionalmente, só você aumentar, Se você jogar na regra de 3 aí, que você vai ver que vai dar isso. Eu não estou ficando doido aqui, Então, assim, de 0 a 30 centímetros vai ter que aumentar. Então, nesse caso, você precisa adaptar, porque você não está fazendo mais para 0 a 20, você está fazendo para 0 a 30. Então, tome muito cuidado com essas questões, tá? Pessoal, camada inferior, as questões químicas do solo é diferente da camada superior. Muda tudo, tanto questões químicas quanto física. Se você pegar o teor de argila de 0 a 20, é diferente de 20 a 40. Então, são pontos que você tem que ficar ligado. Beleza? Bom, eu acho que está resolvido isso aqui, Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, então. Fiz uma lambança aqui, pessoal. Agora há pouco consegui derrubar o gole de água aqui, mas depois eu dou um jeito. Quarta pergunta. Onde encontramos os boletins técnicos da região? Ele perguntou do Nordeste, mas, pessoal, isso aqui é todo dia. Todo dia alguém manda uma mensagem, uma pergunta, ou por e-mail, ou lá no WhatsApp de atendimento. Nós temos 2 WhatsApp de atendimento. Um WhatsApp de atendimento para alunos do SEPRAC, ou, sim, suporte técnico do SEPRAC, e outro para Agricoline Up, São suportes diferentes, pessoas que são treinadas para atender de forma diferente. Todo dia alguém manda uma mensagem pedindo, professor, aonde eu encontro, pessoal, não sou eu que atendo suporte no WhatsApp, tá, pessoal? A gente tem uma equipe para atender suporte no WhatsApp, eu não tenho como atender. Então, se alguém aqui tem chamado lá um dos 2 números de suporte do WhatsApp, não sou eu que estou lá, tá, pessoal? De vez em quando, a nossa equipe tem pessoas também, outros que atendem, que são formados na área, que às vezes até ajudam, mas tem coisas que às vezes não tem como. Só para que eu estou lembrando isso aqui. Na história de alguém pergunta, pessoal, onde eu acho o boletim de tal região? Pessoal, não é todas as regiões que tem todas as culturas. Não são todos os estados que tem um boletim 200 como São Paulo, a quinta aproximação como Minas Gerais. Não tem, infelizmente nós não temos isso, tá? Não temos isso.
O que a gente orienta? Primeiro, qual é a cultura que você quer? Tá? Esquece um boletim que tem tudo igual o boletim 100, boletim 200, quinta aproximação, que tem várias culturas. Esquece isso. São fantásticos, funcionam muito bem, mas não tem em todas as regiões. Não adianta querer você ficar usando uma coisa que é feita no sul, lá no norte. Não dá, tá? Pode dar problema isso daí. Pessoal, então o que acontece? O boletim que você tem que procurar é da sua cultura. Então o que você vai fazer? Não tem, pessoal, eu não sei de todos os estados, tá, pessoal? Eu vou lá e busco no Google, tá? A primeira coisa, o que você vai pegar lá, por exemplo, a cultura do coco para, sei lá, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu quero plantar coco em Belo Horizonte. Você vai lá e vai procurar. Vai lá no Google e procura assim, boletim técnico, recomendações, adubação, coloca todas as palavras-chave, cultura do coco, PDF, tá? Tenta buscar, olha se tem um boletim técnico. Normalmente esses boletins são produzidos por órgãos de pesquisa e extensão públicos, como a Emater, como a Embrapa, o Incapé, enfim, tem vários órgãos que acabam trabalhando esse tipo de conteúdo quando é um conteúdo, quando é uma cultura muito comum da região. Por exemplo, aqui na minha região, a gente nasce debaixo de um pé de café, é normal. E aqui o Incapé, por exemplo, é um órgão que ele trabalha muito bem a cultura do café. Direto eles estão atualizando um livro que é dessa grossura assim, eu tenho eles, eu uso ele, tá, para poder fazer, que eu acho fantástico aquele livro, um trabalho muito bacana. Enfim, eles trabalham essa cultura porque é a cultura da nossa região aqui. Então a gente tem esse suporte técnico. Então, você vai procurar da sua região se tem esse boletim. Pessoal, procura mesmo, tá? Abre link por link, vai vendo se você acha. Às vezes as universidades da sua região acabam criando um boletim técnico, aí veja o ano que ele foi produzido, enfim, procurou. Se de tudo não achou, tente buscar experimentos, artigos científicos daquela região voltado à adubação. É muito comum você pegar lá, por exemplo, um artigo científico que foi publicado lá de manejo nutricional da cultura do mamão na região tal. Aí você vai ver qual que ele teve o melhor resultado, quais foram, mas aí você vai ter que ler. Não tem jeito, não tem outra forma, pessoal. Tem que ler, tem que pesquisar. Então, boletim técnico é dessa forma. Nem sempre você vai achar de mão beijada igual alguns órgãos públicos fazem. Infelizmente, não tem. E nós estamos num país muito diverso. Não é que é impossível, né? Mas é muito difícil a gente ter todos os boletins. Então, enfim, pessoal, não achei de qualquer jeito. O que você vai fazer? Vai procurar numa região próxima que tenha um clima bem parecido com o da sua região. Posso fazer isso? Posso. Mas aí você vai verificar os extratores utilizados dentro do boletim. Veja se bate com os extratores utilizados no laboratório da sua região. E aí você vai adaptar a sua análise de solo. Entende? Então, pessoal, é assim que vocês têm que procurar boletim técnico. Não adianta ficar mandando mensagem sempre que eu não tenho. Às vezes eu tenho, às vezes eu acho. Né? O pessoal, quem é aluno nosso sabe que quem já mandou algum e-mail. Porque, por exemplo, o pessoal, até a gente perguntou, pessoal, qual que é o WhatsApp do suporte do Sebrae? Esse suporte não é para responder dúvida técnica, tá, pessoal? Suporte quanto ao uso da plataforma, alguma coisa assim que estiver precisando, que deu algum erro aí. Aí você pode entrar pelo WhatsApp, tem que entrar no site, entra lá, agricoline.com.br, vai ter lá o WhatsApp, é só clicar no botão que você vai ser direcionado automaticamente para o WhatsApp. Então, os alunos estão aqui, que são do Sebrae, que vocês têm uma comunidade própria para poder interagir, tirar dúvidas, né? Muita gente está aqui sabe, todo o Manual do Agro também. Então, o que acontece? Aí vai lá, você pergunta, mas tem muita gente que quer, às vezes, tirar uma dúvida mais privada e me manda por e-mail. Todo dia de manhã, tá lá para 5 e pouco da manhã, 6 horas, dependendo muito do dia, eu vou lá e respondo todos os e-mails, todos os dias, todo dia eu faço isso, até dia de domingo, de manhã cedinho eu respondo. E todo dia tem alguém que pede, pessoal, me manda o boletim de tal região. Tem alguns estados que eu já tenho guardado aqui, que é mais frequente, e eu vou e envio, mas muitos eu não tenho. Né? Então o que tem que fazer? Tem que procurar no Google lá, boletim técnico, pesquisa, até você achar um boletim que adapta a sua região, tá? Então, no geral, não é todas as regiões que tem um boletim geral, que tem todas as culturas, como o boletim 200, quinta aproximação, boletim 100, manual de adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é bacana também, mas não são todos, são poucos estados que têm esse tipo de trabalho. Então, você tem que procurar da sua cultura específica. E acredite, boletim técnico não é palavra final. Eu bato na tecla aqui.
Quem presta assistência técnica tem que ler artigo científico. Tem que ler artigo científico, tá? Tem que ler, não tem jeito. Tem recomendações que eu não faço pelo boletim, eu faço por artigo científico. Como assim artigo científico? Primeiro eu já conheço a cultura, conheço as recomendações. Aí eu olho alguns trabalhos de recomendações que deram certo e vou adaptando. É lógico, precisa de um pouco de prática para fazer isso, mas tem que ler, pessoal. Tem que estudar trabalho científico, isso aqui não tem jeito. Tá? Como vocês sabem, eu não sou pesquisador, sou uma pessoa mais de campo, sou uma pessoa de fazer, né? Não sou uma pessoa mas eu leio muito mesmo, tá? E principalmente eu leio aquilo que eu preciso, tá? Leio aquilo que eu preciso. Se estou com um cliente novo aqui agora sobre maracujá, beleza, mas vou ler tudo sobre maracujá, não tem jeito não. Já tenho muito conhecimento, agora vou buscar mais artigo científico, trabalho para a região, enfim, eu vou ler muito artigo científico para ver o que está acontecendo. Artigo científico é a melhor ponte, principalmente para você que não tem prática. Se você não tem prática, uma das melhores pontes de conhecimento que existe são os artigos científicos. É qualquer artigo? Não, tem muito artigo que não serve para nada, infelizmente. Não tem valor prático, mas tem muito artigo com muito valor prático, muito trabalho científico. É por isso que quando as pessoas perguntam assim, professor, você é contra lato sensu, stricto sensu? Não, muito pelo contrário, os nossos pesquisadores são muito importantes, mas cada um tem o seu lugar. Se não fosse esses pesquisadores desenvolvendo as teses, desenvolvendo esse trabalho científico, eu não poderia pegar esse trabalho científico e adaptar com a nossa prática, entende? Então isso aqui é muito importante. Então assim, vai ter gente que vai ter que trabalhar com pesquisa mesmo, tem gente que vai viver de forma acadêmica e tá tudo bem, e vai ter gente que vai querer ir para o campo como a gente. Então assim, o que você tem que saber é pegar essa ponte, entende? Então isso aqui é um ponto muito importante. Tá resolvido isso, né? Vamos para a próxima aqui. A próxima pergunta seria o que era volatilização. Respondi, tá? O Ronaldo perguntou qual site você usa para achar os melhores artigos. Ronaldo, falei isso aqui há umas 2 ou 3 lives atrás. Protagonismo. Hoje acabou. Não existe mais um site. Não existe mais um livro. Todos os dias tem mais de 1 milhão de sites novos de conhecimento gerais que entram no ar. Cara, acabou. Não, o conhecimento, graças a Deus, foi democratizado. Qualquer pessoa com o celularzinho na mão entra no Google e começa a pesquisar. Lógico, processo de filtragem é muito melhor. Você tem que ter processo de filtragem, de saber aonde que você vai entrar. Mas aí você vai ler, você vai estudar aquilo ali. Lógico, quem dera, se quando eu falasse assim, agora eu quero saber sobre a cultura da pitaia, tenho pouca experiência com a pitaia. Se toda vez eu tivesse lá um curso sobre a pitaia, do plantio à colheita, que vai, né, do início mastigadinho para mim, só me sentar ali na frente do computador e absorver aquele conhecimento, seria fantástico, mas não tem, tá? Não tem, é muito pouco. A gente, por exemplo, nós aqui da Agric Online, nós temos quase nada de curso, nós temos aquilo que a gente domina, temos o quê? Soja, café, milho, cana-de-açúcar, enfim, poucos cursos. Então, imensidão então não tem. Então, o que você tem que fazer? Livro, artigo, Google, pesquisa o site, vê qual que é o site, quem é o autor, por que ele está falando aquilo ali, já sai de um, vai para o outro, enfim, pessoal. Isso se chama protagonismo. Você tem que assumir a responsabilidade da sua pesquisa, tá? Você tem que assumir a responsabilidade da sua pesquisa, de você correr atrás do conhecimento. Beleza? Correr atrás do conteúdo. Assim a gente produz conhecimento dessa forma. Né? A gente produz. É lógico, os livros são importantes demais. Né? Tem informações que só tem livro, por enquanto. Mas, há pouco tempo atrás, vocês estão acompanhando aqui, eles começaram a liberar um monte de livro, de PDF, aí de vários conteúdos agronômicos. Vários. Muita gente recebeu esse link com aqueles vários livros. E, enfim, conhecimento tem um tempo todo, tá? Não é qualquer conhecimento, tem muita informação errada, informação atrasada, tem que saber filtrar, mas não tem jeito, tem que ter protagonismo. Vamos lá. Saturação por bases acima da recomendada para uma determinada cultura é prejudicial ou é benéfico ser alta? Vamos lá. Não é um problema. Minha saturação, eu trabalho com a cultura X que precisa de 60% de saturação por base. Minha saturação base está 75%, é ruim? Cara, quem dera se esse fosse fosse nosso problema. Não tem problema. Saturação por base está alta? Tá, ok. O que você vai ter que ter mais de cuidado a partir de agora? Verifica ali algumas relações antagônicas, por exemplo, cálcio e magnésio.
potássio, dá uma olhadinha no fósforo depois também, que não tem a ver com a saturação por base, mas é importante por questões de relações antagônicas. E o que você vai começar a fazer? O seu processo de adubação agora, ele vai ser para poder equilibrar um pouco essas bases. Vamos supor que você pensa a saturação por base está altíssima. Vamos lá, pega esse feedback aqui. Vamos supor que essa saturação por base está altíssima. Como assim altíssima? Está 80%. Aí você verificou que o cálcio está muito alto, muito alto. O magnésio está em valores médios ou baixos, né? O que você vai fazer a partir de agora? Aí você olhou a relação cálcio-magnésio, está lá 6:1, e o ideal fosse 4:1. Então o que você teria que fazer? Aumentar um pouco a quantidade de magnésio. Você vai exceder o magnésio? Não. Então o que você vai fazer? Nas suas adubações, não utilize insumos que contenham cálcio. Por exemplo, o superfosfato simples tem cálcio. Então eu vou tirar ele da adubação do plantio, vou tentar colocar outro. Numa próxima adubação, vou tentar incluir um pouco de magnésio. E aí você vai equilibrando essas bases aos poucos. Não é da noite para o dia, não é todo talhão que vai estar assim, você vai ter que se adaptando. Então quem dera se esse fosse o nosso problema. Saturação por base está alta, tudo bem, não tem problema. Segue o baile, vai aos poucos equilibrando essas bases. Ok? Equilibra as bases. No próximo ano faz novamente análise química, verifica se ela já equilibrou, se não equilibrou, se diminuiu, se aumentou, para você ir fazendo. Agora, saturação por base está alta, dê graças a Deus, esse é um problema que todo produtor gostaria de ter, né? Todo produtor gostaria de ter. Diminui custos, enfim, é bastante tranquilo para se resolver. O que é ruim é quando o seu solo está alcalino. Professor, como assim alcalino? Seu pH está 8, está 8,5, está 9. 9 não é muito, né? Está 8, por exemplo. Então, ou seja, aí é um problema. Por quê? Porque você tem que agora começar a diminuir esse pH. Por que eu estou falando de pH? Porque quando a saturação por base está alta, o pH tende a estar alto também. Então, no geral, eu vou ter que começar a diminuir esse pH. E como que eu faço isso? Pois é, aí é uma questão, eu vou ter que começar a utilizar mais adubos nitrogenados, um pouco mais de hidrogênio no solo, aumentar o nível de matéria orgânica. Não é da noite para o dia, é muito mais fácil elevar o pH do que diminuir. Por que é mais fácil elevar o pH? Você me dá um solo com pH 4,5, com saturação por base 20%, 30%, livre para poder incorporar calcário, eu vou corrigir aquilo ali, meu amigo, com 3, 4 meses eu já estou chegando num nível bacana. Corrigindo com calcário, incorporando, fazendo da forma correta. Agora, se o seu pH está 7,5, está 8 e você precisa descer para 6,5, aí é um pouco complicado, porque você vai ter que ir colocando adubo nitrogenado aos poucos, aumentando o nível de hidrogênio no solo, para poder diminuir um pouco esse pH, e você não pode exceder demais. Não é igual o calcário, que você pode colocar uma quantidade grande de calcário e incorporar no solo. O pH, o nitrogênio, você não pode chegar lá e falar assim, vou colocar aqui 5, 6 toneladas de ureia por hectare para poder diminuir. Não, se você fizer isso, você vai exceder o nitrogênio, vai acontecer queimas. Então, aos poucos, tem que colocar matéria orgânica, vou ter que fazer mais umas 2 ou 3 análises durante o ano para ver se realmente está baixando. Então, é mais complicado. Agora, seu pH está ali 6,5, 6,7, saturação por base 80%. Cara, relaxa. Tá tudo bem, só vai equilibrando as bases ao pouco, você vai fazendo isso através da sua adubação. Agora, é no momento de fazer isso através da adubação que a gente separa aí as meninas das mulheres e os meninos dos homens, tá? A gente separa. Por quê? Fazer esse jogo de cintura na hora de eu colocar aqui uma adubação de cobertura, como eu incluir um pouquinho aqui de magnésio, tirar um pouquinho do cálcio, escolher o insumo que não tem cálcio, ou escolher o insumo que tem cálcio quando é o caso do magnésio está mais alto, enfim. Então, tudo isso aqui é um processo interessante e que o profissional que está prestando essa assistência tem que saber fazer, tá? Isso aqui é obrigatório, Isso aqui você não pode sair de uma faculdade de agronomia sem saber fazer isso, tá? Não pode. Mas eu não aprendi, meu professor não ensinou, eu não aprendi sem fertilidade do solo. Cara, para de dar desculpa, corre atrás, vai entrevistar um agrônomo que sabe fazer isso, vai buscar essa informação em livro, se vira, né? Tem informações, pessoal, agora vou dar uma dica para você que está se formando, como técnico também, tá, pessoal? Não é só agrônomo, não. Tem conhecimentos que você é obrigado a ter no mercado de trabalho, tá? Você não precisa saber tudo, de todas as culturas, não, mas tem conhecimento que é obrigatório, né? Um conhecimento desse, por exemplo, de você conseguir ter esse jogo de cintura, de adaptando o insumo de acordo com a necessidade do produtor. Por que é uma adaptação? Porque não existe nenhuma fórmula pronta,
Não existe pronta. Para cada produtor vai ser diferente, para cada solo vai ser diferente, a dosagem é diferente, o insumo é diferente. Agora, saber esse jogo de cintura é uma das informações obrigatórias que todo profissional tem que ter, tá? Agora, cara, não é um bicho de 7 cabeças, é algo que você vai ter que, como eu falei, ser protagonista e buscar essa informação. Vai ser através de dia de campo, vai ser através de cursos, vai ser através de entrevista agrônoma, vai ser através de um profissional que você conhece, vai lá perguntar e enche o saco desse cara. Se ele te achar, eu tenho medo de ir lá pedir o cara para me explicar, mas talvez o cara vai me achar enjoado. Que se dane, não tem problema não, você não tá fazendo nada de errado, cara. De errado se estivesse roubando, matando, você tá... Não importa, deixa ele te chamar de enjoado, pelo menos você adquiriu aquele conhecimento, então lá na frente você vai poder ajudar ele, né? E depende da pessoa, tem pessoas que gostam de conversar, eu sou apaixonado em falar sobre isso. É lógico, eu tenho como ajudar todo mundo, se vocês ficarem me ligando todo dia e perguntando um monte de coisa, eu tenho 24 horas só, mas eu amo quando eu estou numa roda de conversa ou em algum lugar e alguém vem me perguntar alguma coisa dessa forma que eu posso ajudar, é um brilho isso, né? Eu gosto de falar sobre isso, né? Tanto é que eu estou aqui quase 8 horas da noite conversando com vocês sobre um assunto que eu nem precisaria estar falando isso, né? Tá fazendo isso. Então, enfim, vocês precisam busca alguém, conversa com alguém, faça curso, vai atrás de dia de campo, procura nos órgãos públicos. Cara, liga para a Embrapa, liga para o Emater, conversa com esses caras, não tem problema não, eles fazem um trabalho muito bacana. Mas não enche o saco dessa galera, pede informação, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp, liga para o telefone fixo. Tem até alguém falando assim, eu vou fazer isso na comunidade do CEPRAC. Não, cuidado, cara. Não, mas pode perguntar mesmo. A galera, quem aqui está na comunidade do CEPRAC sabe que você faz uma pergunta lá, não dá nem, porque eu respondo todos os dias, mas eu tenho um horário específico para responder. Quando já vou responder, a galera, todo mundo já comentou embaixo, respondeu, quem já sabe um pouco mais, que tem um pouquinho mais de prática com aquele assunto, já respondeu. Na maioria das vezes, quando eu vou lá responder, alguém já respondeu antes. E tá bacana. Eu acho que conhecimento ele tem que ser democratizado mesmo, né? Conhecimento democratizado. Vocês precisam fazer isso e eu acho que não tem outro caminho, tá, pessoal? Quem estiver esperando entrar numa faculdade, num curso técnico, achando que vai sair dali com o conhecimento que você precisa para o mercado de trabalho, esquece isso, esquece. Não tem, mesmo porque nenhum curso, seja ele de qualquer área, não é só nossa não, tem a capacidade de te entregar tudo que você precisa no mercado de trabalho. Você tem que ser protagonista e correr atrás do conhecimento, tá? Buscar mesmo informação. Não tem outra forma, tá? Não tem outra forma. Você ficar chorando não adianta, ficar reclamando com o seu reitor não adianta, ficar reclamando com o seu professor daquela área X ou Y, seja ela de qualquer área. Ele não me ensinou isso, cara. Não deu para te ensinar, tá? Não deu para te ensinar. Se vira, vai procurar. Não tem, você só tem essa vida também. Se você ficar parado aí chorando e reclamando no Facebook também não vai adiantar não, né? Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui está interessante demais. Olha só, a pessoa fez 3 ou 4 caixinhas aqui, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: fiz uma análise de solo numa área que corrigia há menos de 2 anos. Vamos lá, vamos entender. Eu fiz uma análise de solo numa área que eu corrigi há menos de 2 anos em um laboratório muito recomendado na região. Na análise, os valores de cálcio e magnésio eram muito baixos e o pH também. Corrigi, subsolei, usei 5 toneladas de calcário e 200 kg de 4,14,8 e incorporei. Aí a pergunta dele é o seguinte: supondo a análise está certa, como foi perdida a correção tão rápida, a área de pastagem? Então, segundo ele, se eu não entendi errado, ele fez a correção nos últimos 2 anos e já perdeu, e o pH já foi para... já diminuiu, saturação por base diminuiu de novo. O que pode estar acontecendo? Pessoal, primeiro ponto, assim, isso aqui é uma questão que por isso que eu gostei da pergunta e quis trazer ela para cá, porque não existe alguém que vai dizer assim, é por conta disso, é por conta da CTC, é por conta da saturação por gás, é por conta do seu solo, é por conta da lua, é por conta do sol. Não, calma. A gente precisa identificar o que foi que aconteceu. O que pode ter acontecido? Primeiro, pode estar errada a análise química do solo? Pode estar errado, laboratórios erram. Aí você tem que tentar verificar nos outros nutrientes se tem alguma coisa que você desconfia que possa estar errado. No caso dele, não parece que está errado, porque o pH está baixo, a saturação por base está baixa, cálcio está baixo, enfim, parece que está tudo bem. A questão ele fez a calagem, ok?
e 2 anos depois voltou a estar ácido de novo. O que pode acontecer? Bom, primeiro, o calcário pode não ter reagido da forma correta. A incorporação pode não ter sido feita da forma correta. Ah, mas eu subsolei. Tá, o fato de você subsolar, você fez realmente o calcário atingir as camadas de 0 a 20 centímetros. É por isso que isso aqui é um ponto importante. Isso aqui pode ser, tá, pessoal? Não estou falando que é porque eu não vi. Isso aqui é só uma caixinha de perguntas. Estou tentando supor aqui pela nossa experiência. Pode acontecer de você não incorporar de forma correta. Se não incorporar de forma correta, você não fez calagem de forma correta. Ah, mas eu passei uma máquina lá. Tá, realmente o calcário entrou em contato com as partículas do solo. É por isso que na nossa recomendação, a gente sempre recomenda fazer aração e gradagem. Faça a aração, depois faça a gradagem. Quando é uma quantidade muito grande, como por exemplo 5 toneladas, eu coloco 2,5 toneladas, faça a aração. Depois coloco mais 2,5 toneladas, faça a gradagem. Ah, mas o custo de máquina vai aumentar um pouquinho, meu custo de mão de obra. Tá, mas olha aqui o que está acontecendo agora, que pode estar acontecendo agora. Pode ser que você tenha prejuízo aqui, porque jogou o calcário em vão, pode não ter utilizado, não conseguiu ter o aproveitamento que queria, não conseguiu ter a produção que queria, agora vai ter que fazer calagem de novo. Será que realmente um pouco a mais de hora máquina não compensa? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. O pensamento a curto prazo é algo que quebra todos os seres humanos em todo sentido. Tudo deve ser pensado a longo prazo, tá? Tudo deve ser pensado a longo prazo. E quem trabalha com agricultura é obrigado a pensar a longo prazo. É obrigado a pensar a longo prazo. Ah, mas eu trabalho com alface, 40 dias. Peraí, cara. Peraí, você trabalha com alface. É só com uma colheita de alface que você trabalha? Ou acabou? Você só vendeu você fez ali um canteiro de alface e vendeu e você está rico pro resto da vida? Não. Todo o pensamento dentro da agricultura deve ser a longo prazo. Então, ou seja, eu tenho que aumentar um pouquinho o meu investimento aqui de mão de obra, de hora máquina, que seja, independente da forma que você está fazendo, para que eu não volte a ter que fazer a calagem de novo. Agora, um outro ponto ele falou que 2 anos depois a calagem foi perdida. Agora, vamos só um outro supositório aqui agora. Vamos supor que ele corrigiu certo, fez a calagem correta. 2 anos depois, o pH está ácido de novo. Isso pode acontecer? Pode. Se o poder tampão do seu solo for baixo, o que acontece em solos arenosos, pode acontecer sim do seu pH ter uma mudança rápida, mesmo tanto para cima quanto para baixo. Eu posso diminuir também o pH de forma rápida. Então isso daqui pode acontecer. E aqui me chama muita atenção que ele fala que ele utilizou o 414.8. 414.8 é o formulado universal. Todo mundo usa o 414.8 em alguma ocasião. Mas você utilizou o 414.8 quando? Foi depois da calagem? Você utilizou isso aqui junto? Você incorporou junto com o calcário? Porque não dá para entender muito bem o que você fez. Isso é uma forma errada de se fazer. Agora, então pontos que a gente pode observar. Pode ser erro de laboratório? Pode, mas não parece. Isso aqui não parece. Isso aqui pode acontecer. Acredito que pode ser erro de incorporação. Tá ok? Pode ser erro de incorporação. Pode ser algo normal. Se o seu poder tampão do solo for baixo, é comum que com 2 anos o seu pH volte a acidificar de novo. Pode acontecer de você utilizar muito adubo nitrogenado ou matéria orgânica e acidificar, e dependendo da cultura que você está utilizando também. Utilização frequente de leguminosas, da mesma leguminosa, sem rotacionar a leguminosa, pode ocasionar também a acidificação rápida. Então, são vários motivos que pode acontecer. Aonde que entra a diferença aqui? Quando você conhece o que você está fazendo, tá? Você tem que entender qual o motivo. E aqui entra algo que eu sempre ensino e que é o que a gente tem de mais valioso, que é o histórico da área. Histórico da área, tá? Fazer o histórico da área é muito importante. Conversar com o produtor, se você já acompanha há muito tempo, ou se você é da sua região, se é a sua produção, por exemplo, você entendeu o que eu utilizei nos últimos dias. Como que foi o meu manejo, qual foi a cultura, qual adubo que eu utilizei, como que foi minhas últimas análises químicas do solo. Esse diagnóstico é muito importante. Esse diagnóstico é muito importante porque ele nos ajuda a identificar erros que são fáceis de ser resolvidos, tá? Então é importante aqui entender. Deixa eu responder algumas dúvidas aqui. Para fazer a calagem, por exemplo, na análise recomendou 5 toneladas. Para aplicação, eu preciso dividir a quantidade em quantas vezes e em quanto tempo? Pode fazer no mesmo dia. Pode utilizar metade, faz aração, outra metade faz gradagem, ok?
Mas 2 anos já pode ser um tempo bom para uma outra corrigida de solo novamente? Exatamente, é isso aí que eu falei. A Elaine falou. É isso aí. 2 anos seu solo o pH pode baixar novamente. Beleza? Sobre incorporação estou falando isso aqui. O erro na análise se deve ao erro na hora de coletar a amostra? Você pode errar na coleta, que dá diferença sim, tá, pessoal? Errar na coleta, mas o laboratório também erra, tá, pessoal? O laboratório também erra. A prática ajuda a gente conseguir identificar onde que estão os possíveis erros para a gente poder solicitar ou não uma nova amostragem. Beleza? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Posso aplicar o calcário e logo aplicar o gesso? Ou é recomendado esperar o calcário reagir para após aplicar o gesso? Exatamente. Deixa o calcário reagir primeiro, dá uns 2 meses, depois faz a gessagem. Tanto é que a ação do gesso ela é melhor quando a camada de 0 a 20 já foi corrigida. Beleza? Vamos lá. Esse aqui já foi respondido. 2 a 3 anos é tempo para correção dependendo da produção, do manejo dos sólidos e fertilizantes. Isso aí. Esse aqui eu já respondi. Deixa eu ver aqui umas perguntas aqui mais para cima. Google acadêmico. Exatamente. Se souber utilizar o Google da forma correta, dá certo. Pessoal, o pessoal perguntando onde que busca artigo. Mesma forma, o que acontece é que você tem que filtrar o artigo. Abre o artigo, você veja nas revistas qual a pontuação, veja quem é que fez, para que foi feito, dá uma olhada nos resultados. Pessoal, tem artigos com notas altíssimas de pessoas conceituadas e que eu não concordo nem um pouco. Quer dizer que está errado? Não quer dizer que pode ser eu estar errado também. Mas isso aí é uma questão de senso crítico que vocês vão desenvolvendo e que a prática vai te dizendo também. E tem artigos que às vezes acabou de ser lançado e que para mim faz muito sentido alguns conteúdos. Enfim, vale muito a pena. A gente tem que valorizar cada trabalho que é feito. Cada trabalho. A gente não pode dizer que está errado ou que está certo. Dizer que pode fazer sentido para você ou não, né? Beleza? Pessoal, no plantio de arroz em linha, se eu usar junto o calcário, filho na linha com o MAP. Não, use o calcário primeiro, depois o MAP, tá? O Rivaldo falando, estou pegando pesado com os produtores da minha região, sul do Ceará, quanto à análise de solo. Exatamente. A análise química do solo ainda não é o melhor que a gente tem, quer dizer, não é ainda tão completa como a gente queria, porque falta muitos fatores biológicos, mas é o melhor que a gente tem no momento, sem ciência bioanálise de solo e sem esses fatores de solução do solo também, né? Aplicação de 8 toneladas, sendo 2 parcelas de 4 toneladas em abertura diária, pode causar supercalagem? Se incorporar direitinho, não vai ocasionar, não. Incorpora direitinho que vai ser muito bem feito. Beleza? Lógico, 8 toneladas se houver necessidade também, né? Tem que verificar sua CTC, enfim. Um solo que não há necessidade de 8 toneladas, se aplicar 8 toneladas, pode ocasionar. Beleza? A Elaine falou, se o cálculo for correto, o calcário bem incorporado não causa supercalagem. Isso aí. Beleza. Pessoal, o seguinte. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre um prazer enorme para mim, passa muito rápido. Vim cá. Acreditem, eu vim aqui fazer essa live com vocês, conversar um pouco com vocês sobre alguns desses assuntos. Por mais que pareça um trabalho, parece algo doloroso, você está aqui 8 horas da noite, é véspera de feriado, porque amanhã eu trabalho do mesmo jeito. Mas eu gosto muito, mais em épocas de coronavírus, onde a gente está bem restrito, é quase um desabafo para mim vir cá poder conversar com vocês, né? É sempre um prazer enorme, né? Agradeço sempre a companhia de vocês, muito obrigado pela participação, por estarem sempre participando com a gente aqui no Instagram, no YouTube, assistindo, né? Trazendo aí conteúdo, chamando novas pessoas. Muito obrigado mesmo de coração a presença de vocês. Tem muito conteúdo bacana. Quinta-feira, amanhã, né? Quinta-feira
vai ter um conteúdo novo no YouTube muito interessante sobre parcelamento de adubação. Fiquem ligados, amanhã às 19 horas, 19 ou 20, 19 horas eu acho, vai entrar no YouTube uma aula muito interessante que a gente vai disponibilizar para vocês. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado. Sempre, pessoal, tirem print da tela, compartilhem com outras pessoas para que na nossa próxima live tenha ainda mais pessoas que precisam desse conteúdo, ok? Então, tirem print, compartilhem, publica lá no seu Instagram, marque outras pessoas para que a gente possa trazer ainda mais pessoas, trazer esse conteúdo que é gratuito para vocês e que a gente possa trazer para mais pessoas, beleza? No mais, pessoal, muito obrigado, um excelente feriado para vocês, uma excelente semana para quem está no campo, um excelente trabalho. Para quem é produtor, assim como a gente vai estar no dia a dia, muito obrigado por vocês existirem. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.